Olá, queridos irmãos e irmãs. Você sabia que muitos pastores de muitas igrejas hoje em dia têm exigido as primícias dos seus membros? Ou seja, que membros de suas igrejas peguem o salário de um mês, divida por 30 e um dia de salário seja dado ao pastor e à igreja? Será que isso é bíblico? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje nós vamos estudar a respeito de primícias e vamos entender se esse costume de algumas igrejas está correto dentro da palavra de Deus. Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse assunto. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte: Olá, sou dizimista e ofertante fiel na minha igreja. Essa semana o pastor fez uma pregação sobre primícias e disse que temos que primiciar todo mês. Ele mandou a gente pegar o valor do nosso salário e dividir por 30, e o resultado será o que devemos primiciar. Gostaria de saber se tem isso na Bíblia mesmo, pois sou nova na fé e ainda não entendo muito. Obrigado, querida irmã, e você fez muito bem em fazer a sua dúvida. É muito importante aquele que é novo na fé também tirar as suas dúvidas para crescer no conhecimento da palavra de Deus. E você que me assiste agora também aproveite a oportunidade para deixar a sua pergunta ou dúvida aqui nos comentários desse vídeo. Eu sempre repito isso porque eu não acho que haja pergunta boba. A sua pergunta é importante, ela pode virar vídeo aqui no nosso canal. Vamos começar então analisando alguns textos que falam a respeito de primícias. Primeiramente, Êxodo 23:19, que diz o seguinte: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Observe bem aqui no destaque, querido irmão e irmã, que nós temos aqui a palavra primícia. E aí, esse é um dos textos que muitos pregadores têm utilizado para demonstrar então à igreja que sim, está ali na Bíblia que nós temos que primiciar, ou seja, pegar uma parte do salário e dar como primícias. Mas será que realmente é isso que o texto diz? Daqui a pouquinho você vai saber. Mais um texto muito utilizado é o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Mais um texto também utilizado por muitos pregadores para dizer o seguinte: está aqui na Bíblia, você tem que honrar ao Senhor trazendo as suas primícias. Esses são dois dos principais textos utilizados e muitos então pegam esse texto e fazem a seguinte conclusão: você, membro da igreja, você deve dar um dia de salário por mês para a igreja. Isso mesmo. Como disse ali a pergunta da nossa leitora, você deve pegar o seu salário, dividir por 30 e dar para a igreja. Queridos, será que essa conclusão está correta? Fique comigo até o final que nós vamos aprender hoje tudo a respeito de primícias dentro da Bíblia, principalmente voltado ao Antigo Testamento. E vamos entender se esse pensamento está de fato correto. E nós vamos começar então entendendo o que são essas primícias citadas na Bíblia. Queridos irmãos, uma grande parte de leitores, e provavelmente você que está assistindo, talvez não lembre muito bem, né? Por que a Bíblia fala de primícias? Onde que entra isso dentro ali das leis do Senhor? Então é necessário que você fique comigo para que nós possamos compreender esse princípio a respeito de primícias aqui na palavra de Deus, essa lei que Deus estabeleceu lá no Antigo Testamento. E é agora que você então se inscreve no canal. Aproveite, nós temos estudos com Bíblia pura aqui, de segunda a sexta às 15 horas aqui no canal, mas você precisa se inscrever, tá bom? Faça isso, dê também o seu joinha no nosso vídeo, isso ajuda muito o nosso trabalho a permanecer de pé. Vamos então falar sobre primícias? Queridos, no Antigo Testamento havia ordem de Deus para que o povo dedicasse os primeiros e melhores frutos de suas colheitas ao Senhor. Daí a palavra primícias, né, que vem de primeiro. Então o povo era chamado a trazer os melhores frutos, aqueles que colhiam em primeiro lugar nas suas colheitas. E isso era feito quando esses frutos eram colhidos, né, e eles eram levados aos sacerdotes como oferta consagrada a Deus. Primeiramente lá no tabernáculo, que nós sabemos que foi ali o primeiro lugar estabelecido por Deus, e mais à frente no templo, ok? Nos vários templos que nós temos citados
aí dentro da palavra do Senhor. Então observe que o costume de levar essas primícias, né, essa lei que Deus deu, ela se dava dentro das colheitas. E a época de levar essas primícias como oferta a Deus coincidia com uma das 3 festas mais importantes da nação de Israel. Aliás, deixa eu dar uma paradinha aqui. Você sabe quais são as 3 festas mais importantes de Israel? Está lá em Êxodo 23, a partir do verso 14. Nós temos ali a festa da Páscoa ou dos pães asmos. Depois essa festa aqui das primícias, ok? Que nós vamos estudar em detalhes agora. E, por último, nós tínhamos ali uma principal festa também, que era a festa dos tabernáculos, ok? Esse é assunto para um outro vídeo. Essa festa que nós estamos falando aqui era a festa chamada de Festa das Primícias, que também tinha um nome na Bíblia de Pentecostes, isso mesmo. Uma festa se chamava Pentecostes e também se chamava Festa das Semanas. Todos esses 3 nomes se tratam da mesma festa, que é essa festa aqui onde o povo levava as primícias a Deus. E essa festa ocorria 50 dias depois da Páscoa. Daí o nome Pentecostes, né, que é ligado ao número 5. E tinha justamente a ideia de adorar a Deus pelo cuidado dele, porque Deus dava chuvas e abençoava as colheitas do povo, trazendo fartura, prosperidade e bênção. E é dentro desse contexto, então, queridos irmãos, que nós temos Êxodo 23, 19. Êxodo 23, 19 está ali no contexto das 3 festas, que começa no versículo 14 do capítulo 23. E diz o texto, então, vamos reler: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então nós observamos que as primícias no Antigo Testamento estava ligada então à festa das primícias, que estava ligada então a uma lei de Deus de celebrar uma festa em adoração a ele por todo o bem, a bênção, a prosperidade que ele derramou ali diante do povo. E o povo então retirava uma parte dessa colheita e consagrava, dedicava totalmente a Deus nessa festa anual. E aí então agora cabe então uma pergunta: existe na Bíblia alguma ordem para que dividamos o nosso salário por 30 e ofertemos um dia de salário mensal na igreja? Será que é possível então pegar esses textos do Antigo Testamento e fazer esse tipo de interpretação? Eu vou te explicar a partir de agora, mas um aviso rápido aqui que eu não posso deixar de falar para você. Olha só, Deus tem nos chamado a estudar com mais seriedade a Bíblia e nós preparamos para você um curso. Conheça a sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Se você quer conhecer um pouquinho desse curso, não vou me alongar aqui. Tem uma aula gratuita aqui no primeiro comentário e mais informações também nessa mesma página. Se você gostar, se inscreva, vem estudar comigo com profundidade a palavra do Senhor. E qual que é a resposta a essa questão, irmãos? Não temos na Bíblia qualquer evidência e autorização para colocar uma regra para os crentes de hoje em dia que tem que levar primícias na igreja referentes a um dia de salário. Queridos irmãos, após Jesus Cristo, as leis cerimoniais não são mais necessárias. As leis cerimoniais são aquelas leis onde nós temos incluso nelas as cerimônias, festas, leis alimentares e por aí vai. Se você quer saber mais sobre essa questão de leis, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que fala a respeito das leis que nós devemos seguir hoje em dia e das leis que nós não devemos seguir hoje em dia. Assim que acabar esse vídeo, assista que você vai gostar muito. Essas leis não são mais necessárias, foram todas cumpridas em Cristo e várias delas eram específicas para Israel. O que permanece no Novo Testamento então são os princípios. E quais são esses princípios que permanecem? Olha só, os princípios do reconhecimento das bênçãos de Deus permanecem no Novo Testamento, ok? Deus sempre deseja que nós, seus servos, reconheçamos as suas bênçãos e o adoremos em espírito e em verdade. Permanece também o princípio da generosidade, porque Deus chamou os servos também para que sustentassem a sua obra com generosidade. E onde que nós vemos isso, presbítero? Vamos ler um texto bíblico, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: e isto afirmo,
Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então observe que o apóstolo Paulo ele pega aqui o princípio que tem lá no Antigo Testamento, ok? A respeito de colheitas, de plantar e colher, e aplica aqui no Novo Testamento, mostrando que o princípio da generosidade ele permanece. Deus deseja que seus servos sejam generosos, mas essa generosidade ela não pode ser forçada. Observe bem na sequência do texto. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Observe bem isso. Não com tristeza ou por necessidade. Então o apóstolo Paulo ele tira aqui qualquer peso de obrigatoriedade. Então as ofertas que nós damos a Deus, elas devem ser como? Sem tristeza, sem obrigatoriedade, mas com um coração reconhecendo as bênçãos de Deus e um coração generoso. Por que, explica o apóstolo, observe bem a palavra porque, que insere aqui uma explicação. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus não é aquele pai que gosta que por obrigação façamos as coisas, mas Deus é aquele pai que ama quando nós reconhecemos a sua boa mão e participamos da sua obra com generosidade. Queridos irmãos, então dentro do contexto do Novo Testamento, nós somos chamados a participar da obra de Deus com generosidade, reconhecendo o que Deus fez em nossa vida com alegria e com amor. Por isso, uma exigência de um líder para que alguém dê primícias referente a um dia de trabalho por mês ou um dia de salário por mês e ainda usando a Bíblia para isso é antibíblica. Não está dentro ou não está em conformidade com a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa a você. Você pode ser alguém generoso em ajudar a obra do Senhor. Isso é bênção. E eu digo a você, faça isso como líder. Eu digo a você que Deus tem chamado pessoas para se colocar diante dessa obra, para enviar missionários, para contribuir com o tempo e com recursos. Mas não aceite abusos que líderes querem impor. Muitos líderes têm colocado leis dentro de igrejas com o objetivo de enriquecimento próprio. Não aceite isso. Questione. E olha só, se seu líder permanecer nessas pregações absurdas, às vezes é hora de procurar uma igreja, outra igreja, ok? Onde verdadeiramente se pregue a palavra de Deus. Nós precisamos, juntos como crentes, dentro de uma comunidade, somar os nossos recursos para que a obra de Deus avance. E não, aceitarmos aí líderes inescrupulosos muitas vezes que querem enriquecer a si mesmos com abusos, pedindo ofertas que não têm embasamento dentro da palavra do Senhor. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Vou deixar aqui para você mais alguns estudos para o seu crescimento. Cresça. A palavra de Deus, ela deve entrar no nosso coração através do estudo, da meditação. Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.